Aqui um VT agora, que eu quero que você acompanhe com muito carinho, que vai tratar um pouquinho sobre esse assunto e já já eu chamo a minha amiga psicóloga. Dá uma olhada. O cenário da pandemia lançou luz sobre comportamentos compulsivos como uma tentativa de lidar com a privação, solidão e ansiedade. Esse tipo de excesso geralmente esconde uma sensação de falta que pode ser causada por vazio interior, estresse, ansiedade, incertezas e preocupações. Há uma diferença entre o comportamento impulsivo e compulsivo. O primeiro engloba quem age por desejo, mas ao tomar consciência do ato consegue controlar. Já o outro envolve quem sente que é praticamente impossível frear o ímpeto, mesmo sabendo que não deve cometer aquele excesso. Após o comportamento compulsivo, geralmente há um sentimento de culpa, derivado do arrependimento, seguido da promessa de não efetuar outras atitudes dessa natureza, mas que costuma titubear. Para o tratamento, o primeiro passo é reconhecer o problema, o vazio que há por trás dessa compulsão e então tentar se comunicar com a angústia. Começa agora o nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente bonita, e por isso o padre já quer dar logo a palavra da igreja. Para todo e qualquer tipo de compulsão ou impulsão, seja lá qual for, o remédio para dentro da fé é uma vida orante, uma vida de viver Cristo, de você proclamar a tua vida em oração, colocar-se diante de momentos de leitura bíblica, de você fazer uma oração pessoal e de você fazer combates contra todo o impulso que muitas vezes na nossa natureza bate, ok? Mas eu quero ouvir agora, dentro da ciência, da psicologia, como tratar, como descobrir que alguém tem uma compulsão. Por isso eu tenho alegria. Ela que estava doentinha com Covid, ficou ruinzinha, chegou a ser internada. Mas graças a Deus ela está aqui, com a graça de Deus. A minha querida, super competente, gosto demais dela, a nossa querida Adrianinha Severini. Adriana, boa tarde, minha linda, Deus abençoe você. Amém, padre, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigada pelas orações. Eu sei que vocês oraram, rezaram muito por mim, claro que e foi muito importante. Foi um momento muito difícil quando eu me vi lá no hospital, indo para a UTI, um susto. Mas acho que assim, acreditar em Deus mantém a gente calmo, tranquilo e acreditando que vai dar tudo certo. E muito obrigada pela energia positiva, pelo tudo que eu senti vindo daí, viu? Que legal, bacana você estar aqui com a gente de novo, né? Agora, Adrianinha, hoje a gente trouxe você, logo no seu retorno aqui pela Rede Vida, para a gente tratar desse assunto, que é um assunto que principalmente agora, nesse tempo da pandemia, a gente está vendo alguns comportamentos que parece que entra sobre a questão da compulsão. Então eu queria começar já fazendo uma pergunta para você, para os nossos telespectadores entender bem. Como identificar? Primeira pergunta, como se identifica alguém que está tendo uma compulsão de alguma coisa? Ou de comer demais, ou comprar, ou, enfim, algum tipo de compulsão. Quais seriam os primeiros passos para identificar isso, Adrianinha? É sempre alguma coisa em excesso. E a palavra que sempre vem na nossa cabeça, no cérebro, é eu mereço isso. Não é eu preciso comprar esse sapato, eu preciso comprar esse chocolate, eu quero mais esse bolo. Não, eu mereço. Pode conversar com todo mundo que tem compulsão, a palavra primeira que vem, eu mereço comer uma pizza hoje porque a gente está num momento de pandemia, a vida está difícil, eu mereço comprar mais uma roupa, embora a gente esteja trancado em casa, então a última coisa que você vai usar é roupa nova. Então assim, ou sapato de salto alto. Então, eu mereço comprar esse sapato de salto alto porque a minha vida está muito difícil. Então, toda vez que você ligar a palavra eu mereço porque alguma coisa está ruim na minha vida, sim, acende o sinal de alerta. Legal. Então, o que a gente precisa é focar no que está ruim na nossa vida para tentar resolver e trabalhar aquilo de uma forma adequada, resolver aquele problema e não sair tendo atitudes compulsivas, porque quem é compulsivo
por alguma coisa, por exemplo, por compras, ele fala, então tá bom, eu vou deixar de comprar, cancelo todos os meus cartões de crédito e não compro. Ele começa a desenvolver outro tipo de compulsão. Então, ele começa a ter, às vezes, compulsão por jogo, compulsão por comida. Ele vai substituir. A compulsão, ela é um bichinho que eu falo que ela é terrível. Porque como ela é gerada muito pela ansiedade e pela depressão também, ela é substituível. Ela é super fácil de você substituir por outra coisa. Legal que você está falando. Justamente você já falou o que eu ia perguntar. A questão da ansiedade... também um começo de uma depressão, enfim, que pode gerar um tipo de compulsão. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu me lembro, aí talvez tenha uma outra, ou talvez não seja uma compulsão, mas eu lembro que todas as vezes, isso quando eu era bem mais novo, né, eu nem pensava em ser padre, eu sempre fui muito fã do Elvis Presley. Mas eu tinha não sei se é um vício, uma compulsão, seja lá um jeito. Todas as vezes que eu estava triste ou ansioso demais, mas eu lembro que às vezes eu estava triste, eu corria para o meu quarto, fechava a porta e colocava um LP do Elvis Presley, que eu gostava muito, e ali eu ficava escutando, às vezes eu chorava até me acalmar. Mas isso era como um vício na minha vida. Não era só quando eu tinha um prazer, mas quando eu não estava bem. Adrianinha, esse tipo de comportamento pode ser um tipo de uma compulsão ou algum outro nome? Não, esse não é uma compulsão. Você descobriu um mecanismo, como você gostava do Elvis Presley, você descobriu um mecanismo de te tirar daquele momento de tristeza, ouvindo um cantor que você gostava e que te dava momentos bons. Então, assim, era um hábito bom, porque você saía de lá bem. Não era alguma coisa ruim e não estava prejudicando ninguém. Entendi. É como se fosse uma oração. Você está procurando rezar. Exatamente, como então se você vai fosse até uma Deus. Oração, uma meditação. Sim. Legal. Então não é uma compulsão. Entendi. Agora, A compulsão, ela sempre traz problemas ruins para a nossa vida. Você acaba comendo muito, o exercício pode se tornar uma compulsão, então o excesso de exercício, você pode começar a ter vários problemas musculares, ósseos, que a gente acha que não, fazer bastante exercício, mas aquela pessoa que faz exercício compulsivamente e não consegue parar, então até coisas que são boas para a nossa saúde se tornam ruins. Muito legal. Tudo que é em excesso fica ruim também. Legal. Porque a compulsão está ligada com excesso. Você faz aquilo em excesso, né? Legal. Não consegue parar. E não consegue parar. Já eu volto a falar com você. Lindinha do padre, Adrianinha, psicóloga, amiga. E não tem pra ninguém, hein? Já falo com você, minha linda. Tem. Adrianinha. Ó, nós temos aqui um cameraman. Dá pra mostrar o cameraman? Pode mostrar? Ali, ó, Barba. Esse é do chapeuzinho aí, ó. Vai aparecer, quer ver? Esse aí. Super gente boa, hein? Pai de família, casadão. É maravilhoso o filho dele. Agora, ele fala demais. Mais que a mulher da cobra. Fala mais do que a mulher da cobra. Então, a pergunta... Parece brincadeira, mas é uma pergunta até que ele mesmo ele pediu. Padre, pergunta pra ela. Se falar, eu tenho a necessidade de falar. É algum tipo de compulsão também, Adriana? Dependendo da quantidade, porque ele consegue ficar quietinho na hora de trabalhar e continuar para ele poder filmar. Não, mas não. Ficar quieto. É ele quase vai nunca. Falando junto? Fala, ele não para. Porque assim, tem que ver o quanto isso vai atrapalhando a vida da pessoa. E se ele fala sobre ele, se isso atrapalha, ou se ele tem necessidade de falar sobre a vida das pessoas. Então, sobre qual é o assunto, como que é. A gente sempre tem a medida sobre o quanto está atrapalhando a sua vida, o quanto está deixando de fazer a sua vida disfuncional. Atrapalha a sua vida em casa, pessoal, no trabalho. Então, às vezes você fala, olha, não estou conseguindo ficar em casa porque as pessoas falam, olha, não dá para conversar com você, só você fala, fica um monólogo e os amigos vão se afastando. É verdade. Então, ele precisa prestar atenção nisso. Olha, Bárbara, você já aprendeu a lição de casa aí? Tem todo um exercício que ela vai explicar, tá explicando já. Tá, é legal, né? Você gostou da Adrianinha? Gostei, É gente boa pra caramba. Agora, Adriana, a compulsão a comprar tá ligado também às pessoas que querem sempre adquirir mais.
Então, por exemplo, a pessoa comprou uma casa, comprou uma chácara, comprou uma fazenda, ela não se contenta, ela falou, eu preciso comprar agora aquela outra parte de terra. E isso a gente vê acontecer quem tem muito dinheiro. Às vezes, não são todos, mas a gente percebe que tem uma ânsia, uma compulsão de quê? Mas eu preciso ter mais, mas eu preciso garantir, mas eu não tenho isso, agora eu preciso ter aquilo, mas ainda não tenho isso. Essa compulsão, ela está muito ligada também, com todo respeito, mas nós temos que falar a verdade, a muitos políticos em todos os países também, né? Está. E isso tem a ver com, aí eu acho que foge um pouco, daí não é uma compulsão, é um desejo de poder e ter coisas, porque a compulsão, quando a pessoa é compulsiva, ela não precisa necessariamente ser coisas de valores altos. Então você vê os acumuladores compulsivos, se você olha, ele vai acumulando coisas desde caixa de papelão que veio um presente que ele ganhou, até uma joia. Então assim, ele acumula tudo. Então ele vai comprando assim, um negocinho que custa R$2, R$3, e ele vai comprando. Então assim, não é o valor da compra. Sim. A pessoa precisa comprar. Por exemplo, tem gente que sofre de compulsão de compras e para disfarçar da família, ela excede na compra no supermercado. Então, como a família é grande, ela compra assim 20 pacotes de macarrão. Então, na hora que você vai olhar na despensa, porque daqui a 15 dias ela vai e compra mais 20. Só que você chegar em casa com várias sacolas do supermercado, ninguém te questiona. Se você chegar com várias sacolas de roupa, de outras coisas, todo mundo fala, mas de novo, você está comprando mais coisa, supermercado não. Então eu já tive pacientes que a compulsão dela era por comida de supermercado, não porque ela ia comer, a compulsão não era por comida, era por compra. Eu só preciso comprar, não importa o quê. Não é algo que é necessário, não é algo que eu preciso, mas por isso que eu falei, é algo que me faz bem, é algo que eu mereço. Então, eu mereço sair e gastar aquele dinheiro. E muitas das vezes eu gasto um dinheiro que eu não tenho. Eu me endivido a família, meus amigos, eu vou pedindo emprestado, porque eu vou gastando uma quantia que eu não tenho. Então, foge daquilo de... Aquilo tem um outro nome que para mim é ganância. Entendi. De você querer acumular riqueza em excesso desnecessariamente. Perfeito, perfeito. A questão também, eu já atendi alguns casais, que não vem ao caso, mas que tiveram muitos problemas nos seus relacionamentos matrimoniais, porque a esposa sempre dizia, padre, o meu esposo, ela falava, tem uma doença, falava como uma doença. A gente fala, qual é a doença? Compulsão sexual, afetiva. Ele tem uma compulsão, é uma coisa que ele tem que estar o tempo todo procurando isso e a gente não tem descanso. Desculpa falar a verdade, mas nós temos que falar assim, abertamente. Então, assim, é um tipo de compulsão, tem muitas pessoas que também têm uma compulsão pelo sexo, pela pornografia, não é? E às vezes a pessoa sofre com isso daí. A compulsão em si, ela tem um tratamento. Não, ela tem tratamento, a pessoa faz tanto tratamento, a gente começa com tratamento terapêutico com psicólogo, dependendo do grau da compulsão, precisa também fazer o tratamento conjunto com o psiquiatra para tomar um remédio para ajudar na compulsão. Sim. Então, muitas das pessoas agora aumentou muito o tanto de pessoas compulsivas por pornografia. E a compulsão é tão grande que as pessoas às vezes vão no banheiro da empresa, quando eu estava trabalhando na empresa, e assim, era uma compulsão grande que ela não consegue esperar chegar em casa para ela assistir, porque hoje é fácil, você entra no celular e olha. Então ela precisava ir no banheiro da empresa para assistir, porque é uma compulsão tão forte que assim, ela corre o risco de perder o emprego, de alguém ver alguma coisa, ouvir algum barulho, mas ela não aguenta, ela precisa ir até o banheiro da empresa para assistir aquele filme pornô, porque ela não consegue se segurar. Então é uma compulsão por assistir pornografia, por excesso de sexo. Então é sempre assim, tudo que é excessivo, que vai fugindo, é entender, epa, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou precisando de ajuda. E se, igual falou no caso, tanto acontece a compulsão sexual, tanto para homem quanto para mulheres. Eu já peguei mulheres também com compulsão por filmes pornográficos, por sexo, e que o marido também reclamava. Entendi. E aí tentar conversar e juntos falar, olha, não,
realmente, eu estou precisando de ajuda, me ajuda. Porque a compulsão é sempre a falta de alguma coisa no mundo afetivo, que a gente não está conseguindo entender o que está aqui dentro, e ela vai para fora de uma forma de adquirir coisas, de repetir comportamentos, sempre de ter mais para satisfazer aquilo que está o buraco aqui dentro. Legal, Que a maravilha. gente ainda não sabe qual é. Olha, esse assunto, ele é riquíssimo, né? Ele tem assim, ele abrange praticamente toda a sociedade, né? Porque todos nós temos alguma tendência a ter um ato compulsivo em alguma coisa. Ou é em comer, ou é assistir televisão, ou é com doce, enfim, não é? Ou com maldade. Tem pessoas que têm compulsiva a ver o outro ficar triste. Tem gente que tem uma coisa, parece que uma compulsão E fica também. feliz com isso. Tem gente que fica feliz por isso e fica procurando uma maneira de atingir o outro. Adrianinha, olha, primeiramente eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua recuperação. Claro que não dá pra gente ficar Amém, levantando... muito obrigada. Não dá pra gente levantar muito a bandeira, porque tem tantas pessoas que a gente conhece que tá doente também, né? Mas A eu tô gente tem muito que continuar feliz orando e pedindo por essas pessoas. por essas pessoas. Olha, na próxima vez, vamos falar de mais novos assuntos. E eu quero que você passe uma Semana Santa abençoada e Deus proteja muito você, viu, minha linda? Que Deus abençoe. Obrigada, amém. Para todos aí, uma boa Páscoa, uma boa Semana Santa. Para todos nós. Um beijo grande para todo mundo. Lindinha do padre. Tem gente que fala, padre, eu não gosto que eu chame os outros de lindinha, não fica bem para o senhor. É uma maneira carinhosa, tá ok? Tá aí, ó, lindinha do padre Adriana, não tem para ninguém. Agora,